Olá a todos. Bem-vindos ao canal Samurai no Brasil. Hoje vamos falar do Japão no tempo da pandemia. Como que começou no Japão? O que os japoneses tiveram que fazer? Vamos mergulhar profundamente neste assunto hoje. Então vamos lá. O início da pandemia de Covid-19 no Japão foi marcado por uma sensação estranha de distância, como se tudo estivesse acontecendo em outro lugar. Em dezembro de 2019, quando começaram a circular as primeiras notícias sobre uma pneumonia misteriosa em Wuhan, na China, o Japão acompanhava com curiosidade, mas sem pressa. Afinal, surtos como SARS e MERS já haviam acontecido antes e, de certa forma, tinham sido contidos antes de se espalhar globalmente. No entanto, essa aparente calma foi quebrada no dia 16 de janeiro de 2020, quando o Ministério da Saúde do Japão confirmou o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no país. Tratava-se de um homem de 30 e poucos anos, morador da província de Kanagawa, que havia retornado de Wuhan com sintomas leves. Apesar do alerta, o caso foi tratado de forma discreta, e a vida seguiu normalmente em quase todo o território japonês. Mas tudo começou a mudar no início de fevereiro. O navio Diamond Princess, que realizava um cruzeiro pelo Sudeste Asiático, retornou ao Japão e atracou no porto de Yokohama com passageiros apresentando sintomas da nova doença. Em poucos dias, o que parecia ser um incidente isolado se transformou em um verdadeiro pesadelo sanitário. Com mais de 3.700 pessoas a bordo, o navio foi colocado em quarentena, mas o vírus já havia se espalhado internamente. Mais de 700 passageiros acabaram testando positivo para a Covid-19, fazendo do Diamond Princess o maior foco de infecção fora da China naquele momento. O mundo passou a olhar para o Japão como um dos primeiros campos de batalha fora do continente chinês, enquanto a mídia japonesa tentava equilibrar a cobertura do surto com o medo de causar pânico. Apesar da crescente preocupação, o governo japonês manteve uma postura relativamente branda no começo da pandemia. As fronteiras não foram totalmente fechadas, e medidas como testes em massa ainda estavam em fase inicial. Havia, sim, um esforço para rastrear contatos de casos confirmados, mas grande parte desse processo era feito manualmente, por meio de entrevistas e formulários, algo que rapidamente se mostrou insuficiente diante do ritmo de propagação do vírus. Mesmo assim, a população japonesa reagiu de maneira cautelosa e disciplinada. O uso de máscaras, por exemplo, já era um hábito comum no inverno devido à gripe sazonal e alergias, o que ajudou a conter um surto explosivo nos primeiros meses. Além disso, práticas como não apertar as mãos, manter distância e evitar conversas em voz alta em público já faziam parte da cultura local. Mas por trás dessa calma havia um problema mais profundo: a subnotificação. Como os testes eram limitados a pessoas com sintomas graves ou histórico claro de contato com infectados, muitos casos leves ou assintomáticos passaram despercebidos. Isso fez com que o número oficial de infectados permanecesse relativamente baixo no início, mas também gerou críticas internas e externas sobre a real dimensão do surto no país. A essa altura, o mundo já começava a entrar em colapso, e países como Itália e Coreia do Sul tomavam medidas drásticas. No Japão, no entanto, o vírus ainda parecia sob controle, pelo menos nos registros oficiais. Essa fase inicial da pandemia no Japão, marcada por cautela, silêncio e uma falsa sensação de segurança, foi fundamental para definir o tom da resposta japonesa. A aposta estava na consciência coletiva, na autodisciplina e no mínimo de intervenção estatal. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que aquela calmaria era apenas o começo de uma longa jornada de incertezas, adaptações e resistência. Enquanto o mundo assistia a cidades inteiras sendo fechadas, hospitais entrando em colapso e governos decretando estados de emergência com toque de recolher, o Japão decidiu seguir um caminho diferente. Ao invés de lockdowns rígidos como na Europa ou na China, o governo japonês adotou uma abordagem que unia tradição, confiança na disciplina da população e comunicação clara, a estratégia dos I3CS, ou seja,
evitar closed spaces, espaços fechados, crowded places, lugares lotados, e close contact settings, situações de contato próximo. Essa filosofia simples, porém eficaz, passou a ser divulgada em cartazes, comerciais, redes sociais e até em anúncios dentro do metrô. O governo apostava na responsabilidade individual da população para conter o avanço do vírus sem precisar recorrer ao fechamento total do país. No dia a dia, essa estratégia se refletia em atitudes como manter janelas abertas em restaurantes e salas de aula, reduzir aglomerações em eventos tradicionais, como os festivais de verão, e suspender grandes reuniões corporativas, algo especialmente difícil em uma cultura onde o trabalho presencial e as reuniões formais são parte central da rotina. Mesmo assim, as pessoas colaboraram. Empresas adotaram o teletrabalho, escolas implementaram rodízios de alunos e o uso de máscara virou praticamente universal, mesmo sem ser obrigatório por lei. A confiança no coletivo e a cultura de não incomodar o outro fez com que muitos se sentissem moralmente obrigados a seguir as recomendações, mesmo sem fiscalização ou punição. Apesar da adesão popular, o Japão enfrentou momentos de tensão. A cada nova onda de infecções, especialmente no final de 2020 e no verão de 2021, os hospitais de Tóquio e Osaka chegavam perto do limite. A vacinação, por sua vez, demorou a engrenar. O Japão só começou a vacinar sua população em fevereiro de 2021, muito depois de países como Estados Unidos e Reino Unido. Isso aconteceu porque o país exigiu que testes clínicos fossem feitos localmente antes de aprovar as vacinas estrangeiras, um reflexo da cautela histórica com imunizações. O escândalo envolvendo vacinas contra o HPV em anos anteriores havia deixado uma sombra de desconfiança entre a população. Por isso, mesmo com as vacinas da Pfizer e Moderna já aprovadas internacionalmente, o processo de distribuição foi lento e limitado, no início, a profissionais de saúde e idosos. Tudo isso aconteceu em meio a uma pressão internacional gigantesca. O Japão estava prestes a sediar os Jogos Olímpicos de Tóquio, originalmente marcados para 2020, mas adiados para 2021. O governo se viu obrigado a acelerar a vacinação e tomar medidas mais visíveis para evitar um desastre sanitário com repercussão global. Ainda assim, os Jogos ocorreram sem público estrangeiro e com regras rígidas para atletas e jornalistas. Para muitos japoneses, foi uma experiência agridoce, um momento de orgulho nacional, mas também de apreensão por abrir as portas ao mundo no meio de uma pandemia. Mesmo sem lockdowns, o Japão conseguiu controlar o vírus melhor do que muitos países com medidas mais duras. O número de mortes por Covid-19, proporcionalmente, permaneceu baixo. A estratégia dos I3CS, combinada com a cultura social japonesa e o respeito às normas comunitárias, provou que é possível combater uma pandemia de forma mais sutil, com disciplina, paciência e consciência coletiva. Mas a luta ainda não tinha terminado. Novas variantes surgiriam, a vacinação precisaria avançar e o Japão teria que se preparar para uma nova fase, a convivência com o vírus. Depois de mais de 2 anos de pandemia, campanhas de vacinação intensas e várias ondas de infecção, o Japão começou a mudar sua postura diante da Covid-19. Em 2022, com mais de 80% da população vacinada com 2 doses e boa parte já com reforço, o país entrou em uma nova fase, a de aprender a conviver com o vírus. O número de casos continuava alto em certos períodos, especialmente com o surgimento de variantes como Omicron, mas as hospitalizações e mortes estavam em queda, graças à imunização em massa e aos tratamentos mais eficazes. O governo passou a flexibilizar as restrições aos poucos, primeiro suspendendo o estado de emergência, depois afrouxando medidas em escolas, empresas e espaços públicos. O objetivo era claro: transformar a pandemia em algo gerenciável, como a gripe sazonal. Uma das mudanças mais simbólicas aconteceu em maio de 2023, quando a Covid-19 foi oficialmente reclassificada no Japão para o mesmo nível de risco das doenças infecciosas comuns. Isso significou que o país deixou de tratar o coronavírus como uma ameaça extraordinária,
e passou a administrá-lo dentro do sistema de saúde pública regular. Testes gratuitos deixaram de ser amplamente disponíveis, internações passaram a ser decididas caso a caso, e o uso de máscara, que já era comum antes da pandemia, passou a ser completamente voluntário, embora continuasse presente em muitos lugares por pura etiqueta social. Era o fim, pelo menos no papel, de um período de incertezas, medidas emergenciais e isolamento. Com essa nova fase, o Japão também reabriu suas fronteiras para o turismo internacional. Depois de mais de 2 anos praticamente fechado para visitantes estrangeiros, o país voltou a receber turistas a partir do segundo semestre de 2022, impulsionando a economia e restaurando o setor de hospitalidade, que havia sofrido duramente. As ruas de Kyoto, Tóquio, Osaka e outras cidades voltaram a se encher de visitantes curiosos, mochileiros e entusiastas da cultura japonesa. Ao mesmo tempo, os tradicionais festivais japoneses, como o Gion Matsuri e o Tanabata, voltaram a acontecer, reacendendo o espírito comunitário e devolvendo ao povo japonês um pouco da alegria que a pandemia havia apagado. Apesar da volta à normalidade, o Japão não esqueceu as lições da pandemia. O teletrabalho, antes quase impensável em muitos setores, se consolidou em diversas empresas. Escolas passaram a usar ferramentas digitais com mais frequência, e a atenção à ventilação, higiene e saúde coletiva se tornou parte do cotidiano. Muitos japoneses continuam usando máscara em transporte público ou quando estão gripados, não por obrigação, mas por cuidado com os outros. Isso mostra como a pandemia não apenas impactou a saúde pública, mas também fortaleceu valores já presentes na sociedade japonesa, como a empatia, a responsabilidade coletiva e o respeito mútuo. O fim do estado de emergência e a adaptação da sociedade japonesa ao novo normal não foram apenas sinais de vitória sobre o vírus, foram também uma demonstração de como tradição, disciplina e colaboração podem ser tão eficazes quanto medidas drásticas. O Japão seguiu seu próprio caminho durante a pandemia, e mesmo enfrentando críticas e dificuldades, mostrou que é possível atravessar uma crise global com equilíbrio, sem perder sua identidade. A Covid-19 vai continuar existindo, mas o Japão já aprendeu a viver com ela, do seu jeito. E aí, curtiu saber como foi a pandemia no Japão? Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que ama o Japão e se inscreve para não perder os próximos conteúdos direto do outro lado do mundo.